Como dizer não para o seu filho, para a sua filha ou para as crianças que convivem com você? Essa é uma tarefa difícil? Você se sente um pouco desajustada nessa situação? Você não sabe se é melhor já dizer um sim ou se realmente seria melhor dizer não, mas vai se o não tenha alguma consequência negativa para o desenvolvimento dos pequenos. Se essas perguntas ficam aí na sua cabeça, esse vídeo é para você. Então, se você já se identificou com esse tema, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações. Muitas vezes, nós adultos sentimos dificuldade de dizer não para os pequenos e a gente precisa começar a entender por quê. Qual o motivo dessa dificuldade de dizer não? Será que você pensa que talvez dizendo não você vai desencadear sentimentos negativos com relação a você? Talvez a criança não vai gostar tanto assim de você, ou até mesmo se sentir rejeitada, ou até pensar que você vai estar criando um dano maior, um trauma no seu filho, na sua filha, ou nessa criança em específico? Pois é, são muitas as possibilidades e eu gostaria de entender qual que é a sua. Qual que é a sua dificuldade em dizer não? Por que que você sente essa dificuldade? Me conte aqui nos comentários para eu conhecer um pouquinho da sua realidade. Eu sei que é muito mais fácil dizer sim do que dizer não. E isso não se restringe apenas às crianças. É natural nós estarmos mais propensos a concordar do que a dizer não, devido que o não gera, de certa forma, um ponto de discórdia. É como se você estivesse discordando de outra pessoa. Ou é como se você não estivesse validando o pedido de alguém. Mas pensando em crianças, com relação a esse contexto, nós precisamos começar a entender se o não ensina mais do que um sim. E se você começar a pensar que o não ensina, talvez fique mais fácil você começar a dizer não para os seus filhos e para as crianças de maneira geral. Nós adultos, assim como as crianças, nós temos uma certa impulsividade. Porém, nós temos raciocínio para às vezes quebrar essa impulsividade, talvez assim, não é o momento certo, não tenho dinheiro, se eu fizer tal coisa, talvez eu vou ser analisado de uma maneira que eu não gostaria. Nós conseguimos muitas das vezes quebrar essa impulsividade e se controlar. As crianças ainda não têm esse mecanismo. Quem vai exercer essa função é você. Então, se a criança está pedindo algo, mas não é a hora, não é o momento, não tem condições, ou mesmo tendo condições, mas você quer ensinar o valor do dinheiro, por exemplo, ou diminuir essa impulsividade, o não precisa estar presente. E é através do não que você vai explicar e vai diminuir um pouco dessa impulsividade. Então, se você fala assim, nossa, mas meu filho e minha filha, ela pede constantemente, ela nunca está satisfeita, ela sempre está querendo alguma coisa ou outra para fazer, você costuma negar? Provavelmente não. Por quê? Quanto mais permissivo, quanto mais sim você acaba falando, você vai moldar esse tipo de comportamento. Quanto mais não você fala, a criança ela também vai ir aprendendo o contexto que ela pode fazer determinada coisa, o contexto que ela não pode, quando seria melhor ela pedir, quando não é o momento certo. Então você vai ensinando conforme os sims e os nãos. E a pior coisa que você pode fazer é primeiro falar um não e depois falar sim. Por quê? A criança ela está aprendendo como o mundo funciona e até mesmo como você funciona. Então vamos dar um exemplo. A criança é o horário do almoço, mas ela quer uma bolacha que está no armário, ou um chocolate, enfim. E aí você fala que não, porque vai almoçar primeiro e depois come o doce. Só que a criança ela começa a fazer birra, ela começa a chorar, gritar, espernear. E aí, por essa pressão, ou até mesmo para não sentir esse desconforto, né? Porque quando os filhos choram,
a gente acaba sendo impactada de determinada maneira. Então, para evitar essa dor no filho, muitos pais acabam nesse momento cedendo e dando o alimento desejado. E aí aconteceu o seguinte: você disse um não e depois você disse um sim. Ou seja, você invalidou o seu não e substituiu por um sim. O que a criança aprende? Se eu começar a chorar, se eu começar a espernear, se eu fizer birra, a minha mãe, ela cede. Dá uns 5 minutinhos aí, ela cede. Você não quis que a criança aprendesse isso, mas ela aprendeu. E aí, na próxima vez, quando você for falar um não, é muito provável que esse comportamento vai se manifestar. Ela vai começar a fazer birra, chorar, espernear, por esse momento aí de 5 minutos, porque seria o provável de você estar dando o que ela quer. Então, esse mecanismo é de aprendizagem. Existem algumas conexões sendo formadas no cérebro dessa criança de modo a fazer com que aquela situação seja registrada, ou seja, uma aprendizagem, e que aquele comportamento que ela fez, birra e tudo mais, ganhou uma recompensa que foi o docinho. Aqui a gente está falando um pouquinho do sistema de motivação, de dopamina e aprendizagem no cérebro da criança e de nós adultos, que funcionam da mesma maneira. Nós adultos, como eu já disse, conseguimos ter em determinados contextos esse bloqueio da impulsividade, que seria o autocontrole. A criança ainda não tem isso desenvolvido, então você precisa ser o agente de autocontrole na vida deles. E aí a minha pergunta é: você está conseguindo fazer isso? É um assunto que envolve a aprendizagem, o que elas vão ser ao longo do tempo. E sim, existe um peso. Você está ensinando o seu filho ou sua filha a ser mais impulsivo, por exemplo, ou não aceitar não, né? Porque muitos pais falam assim: ah, meu filho não aceita não. Aí a minha indagação é: você aceita não? Quem fica feliz em receber um não? Nós não ficamos felizes, mesmo os adultos, né? Nós apenas entendemos e temos a compreensão de que tem coisas que pode, tem coisa que não pode, tem coisa que é permitido e tem coisa que não, naturalmente. E isso não deixa de ser uma aprendizagem. E é essa aprendizagem que você precisa começar a fazer com os seus pequenos. Então, por isso que eu disse, comece a ver o não como um veículo aí de aprendizagem para você ensinar os seus filhos, os seus sobrinhos e as crianças de modo geral. O que pode também acontecer quando você começa a falar não? De certa forma, o seu filho e sua filha estão acostumados assim. Então pode haver mudanças de comportamento, pode haver piora desse comportamento na intenção de você ceder. E aí que é o momento de se manter. O não precisa ser não até o fim. Então eu já te adianto, o comportamento pode piorar. Mas se você quer realmente ensinar sobre impulsividade, sobre autocontrole, é usando ou sim ou não. Quer deixar sua criança mais impulsiva? Sim, para todo momento, em todo contexto, em toda circunstância, em todo tempo. E se você quer ensinar autocontrole, você precisa sustentar o seu não até o fim. E agora vem a pergunta, né? Será que você realmente está ensinando os seus pequenos a terem autocontrole? E aí a sua queixa pode ser: mas ele é muito impulsivo, ela é muito impulsiva, ela quer as coisas na hora dela, ela não consegue esperar, ela não aceita não. Eu te convido a sentir um pouco dessa responsabilidade de estar ensinando para essas crianças como o mundo funciona. E se o mundo não é assim, você precisa mudar o seu padrão de comportamento para que as crianças possam também ter essa mudança de comportamento que você espera. Eu sei que não é um processo simples, não é fácil, exige aí um esforço, exige um trabalho contínuo, de semana após semana, até você perceber realmente as mudanças acontecendo. Se você
não se sente segura, não se sente confortável de fazer esse processo sozinha, você pode estar buscando ajuda de orientação para pais, um atendimento psicológico, porque nós fazemos esse acompanhamento com os pais e com as crianças de maneira geral. Porque o que costuma acontecer, o pai ou a mãe vê o sintoma no filho e traz o filho para tratamento. Só que aí nós vamos analisar a dinâmica familiar como um todo. Então, se ele aprendeu a se comportar assim, alguém está ensinando. E aí a gente precisa identificar quem é para tratar essa pessoa também. Tratando essa pessoa é como se nós conseguíssemos mudar essa dinâmica familiar e a criança muda o comportamento por consequência. Você sabia que era assim que funciona o atendimento com relação aos pais e às crianças e da sua responsabilidade com relação à aprendizagem de modo geral nos seus filhos? Me conte aqui nos comentários, tá certo? E se você gostou desse tema, ficou ainda com dúvidas com relação à orientação para pais, como lidar em determinado momento com o seu filho, com a sua filha, deixa aqui também nos comentários e aí eu vou respondendo e quem sabe também a sua pergunta pode se transformar em um novo vídeo. E se você já gostou desse tema, quer ver mais conteúdo sobre isso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações. Esse foi mais um Normalize Sua Ansiedade na prática. Fique com Deus e até o próximo vídeo.